Vamos lá, gente. Este é o nosso primeiro vídeo para o concurso do Senado Federal pós-edital. Quem me acompanha aqui no canal já viu que eu tenho vídeos anteriores. O último vídeo que eu lancei sobre o Senado foi falando ainda, né, da FGV, mas embasada no projeto básico do concurso. Saiu o edital, né, o edital afinou tudo que a gente precisava saber. No curso, a gente começa um curso novo, tá? No turma de redação, os meus alunos já estão comigo há algum tempo, né? A gente trabalhou antes com uma mecânica voltada para a Sebrasp, agora a gente vai se voltar para a FGV, aí totalmente repaginados. Bom, este primeiro vídeo eu vou falar sobre a FGV, a discursiva da FGV de um modo geral, trazendo para vocês toda a expertise que eu tenho. Né? Eu tenho mais de 2 décadas de trabalho com concurso público, trabalhei em grandes preparatórios, aliás, os 2 concursos do Senado anteriores, né? Eu estava exatamente coordenando um curso enorme de discursivas, e hoje eu estou nesse projeto menor porque eu venho diminuindo a minha participação no concurso por conta de outros projetos, né, que tenho aí em vista. A tendência é ficar daqui a um tempo mais aqui na rede social para ajudar vocês. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, olha só, este vídeo é um pouco geral. E como são muitas áreas, conforme vocês forem comentando aqui embaixo desse vídeo, Júnior, comente sobre literatura, eu venho e falo. Júnior, comente sobre discursivas para policial legislativo, aí eu venho e apresento um exemplo para vocês, tá certo? Dentro dessa filosofia FGV de discursivas. Então vai depender da demanda, tá, pessoal? Porque o tempo é muito curto, né? Então vocês já sabem como que os professores estão aí assoberbados. Vamos lá. Primeiro, né, só para quem está com a gente ali no turma de redação, a gente vai repaginar todo o curso. Temos 7 temas, não é, para vocês fazerem, tá certo? Da discursiva aí a gente vai começar do zerinho mesmo ali, readaptando algumas questões que a gente tinha, outras questões a gente começa do zero mesmo, tá certo? Para várias especialidades deste concurso. E a gente tem, conforme vocês sabem, né, no curso bônus de língua portuguesa com provas comentadas da FGV, aqui no canal, inclusive, eu tenho vários vídeos da FGV comentando várias questões desafiantes. Redação oficial eu incluí, tá, pessoal, como bônus. E literatura nacional, a gente já vinha numa caminhada de literatura nacional que a gente deve seguir mais ou menos a mesma toada. Eu vou explicar a vocês por quê. Pelo seguinte, a FGV não tem questões de literatura nacional, tá? Não tem, já tô avisando. Juna, tem porque ela faz vestibular. Eu vou explicar para vocês que é muito diferente. Literatura brasileira, para quem é formado em letras, entende o que eu estou falando, tá? E é formado em letras, gosta de literatura, tal, entende direitinho. Literatura brasileira é uma coisa. Literatura nacional é outro tipo de pensamento, certo? E depois eu venho aqui e comento. Então, só para ter uma noção. A FGV, lá nos seus vestibulares de São Paulo, Rio e Brasília, o que ela trabalha? Ela trabalha com literatura brasileira, então ela trabalha com autores, épocas, interpretação de texto em cima dos seus autores indicados para aquele ano, tá certo? Isso é literatura brasileira. Literatura nacional, pessoal, pega pelo menos três grandes períodos da literatura. Eles pegam o momento do descobrimento, o romantismo, uma das fases do romantismo que é a fase nacionalista, e depois vão pegar o modernismo, que é também a primeira fase do modernismo, que vai tratar das questões de identidade. Então, quando se discute literatura nacional, a banca vai trazer questões ligadas à identidade, à formação da literatura, vamos dizer assim, tipicamente brasileira, mas relacionada a todo o aspecto que configura a nossa identidade, inclusive a nossa identidade enquanto povo, a nossa identidade histórica, etc. Então, é uma outra roupagem. Quem tem muitas questões sobre este assunto é o Sebrasp, por isso que eu vou manter no meu curso as questões do Sebrasp e vou fazer acréscimo de outras bancas, porque a FGV realmente não tem literatura nacional. E como a previsão é literatura nacional, ela vai ter que formular pela primeira vez literatura nacional. É claro que, quando ela fala texto literário, gêneros, principais movimentos, né, ela vai com o pé na literatura de certo modo, na base, tá? Porque os gêneros sempre são cobrados, tá certo? Mas veja que ela fala principais movimentos. Por quê? Porque não tem abrangência brasileira, tem abrangência de identidade. Então vai discutir os movimentos de identidade, tá bom? Certinho? E a gente tem também lá no curso, né, o bônus de redação oficial também, tá?
Do jeito que essa banca gosta de cobrar, ela adora cobrar uma decoreba, então é bem assim. A prova da FGV de língua portuguesa deve ser uma prova bastante interpretativa, bem interpretativa mesmo, esperem esse tipo de aspecto, tá? Poucas questões aí de gramática e um peso, tá certo? Na interpretação pela natureza deste concurso, principalmente. Mas vamos falar de discursivas, né? Porque eu vim aqui para isso. Vamos lá. Pessoal, agora definido, né, tanto para o policial quanto para os analistas de todas as áreas, o que vocês vão fazer? 2 questões teóricas, né, ou práticas, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a banca pode trazer tanto questões diretas, questões dissertativas bem diretas, ou estudos de caso, abordando os conhecimentos específicos a serem respondidos em até 20 linhas, valendo 40 pontos cada questão. Bom, vamos lá. Vou tranquilizar vocês. A prova discursiva da FGV não é difícil, tá, gente? Não é assim, olha, ela trouxe uma coisa que arrebentou todo mundo. Muito difícil. Se ela fizer isso, eu falo para vocês assim. Então ela escolheu vocês para fazer isso. Não, ela não é muito assim de fazer isso. Só para vocês terem noção, no concurso do TJ-DFT, por exemplo, né, que foi um dos últimos que ela fez, no direito não, mas, por exemplo, psicologia, que é o tema que a gente tinha dado no curso, tá? E era um tema, assim, bem previsível, ela foi bem dentro do assunto que ela gostava de trabalhar. Ela cobrou, por exemplo, questão ligada à violência contra a mulher, e ela adora esse assunto. Então, todas as áreas que tinham alguma coisa relacionada à violência contra a mulher, seja a lei de Maria da Penha, né, seja o pessoal da assistência social, seja o pessoal da psicologia, eu trouxe tema. Por quê? Porque eu já sabia, ela já vinha fazendo isso em vários concursos públicos. Então é uma banca que procura não surpreender, tá? Por exemplo, no âmbito das questões de direito, né, para quem vai enfrentar questões que tem direito, é uma banca que adora, por exemplo, questões jurisprudenciais. Aí o aluno fala assim, nossa, então é difícil. Não, não é para isso. É só para ela cobrar a Constituição. O que ela faz? Ela pega um assunto que está pacificado na jurisprudência, ou é um assunto novo na jurisprudência, e cobra aquilo na base do direito constitucional, muitas vezes, pessoal, sendo fundamentado com o direito fundamental, artigo 5º, com princípios do direito, tá? Isso aí eu falo para vocês aqui, eu mostro para vocês daqui a pouco como que ela trabalha, tá bom? Então vamos lá. Além disso, é uma banca de respostas muito rápidas, tanto que muitos de vocês talvez esgotem a resposta em 10 linhas. E se acontecer, não precisa, né, de perder o sono ou ficar muito ansioso na hora da prova. Vocês têm 4 horas e meia para fazer, aí o aluno pensa assim, poxa, às vezes os professores... Gente, não gosto de falar mal dos colegas, não é isso, tá? É só uma observação para quem me segue aqui no canal. Às vezes algum professor vira e fala assim, olha, não dá tempo de fazer rascunho não, hein? Tem que ir direto para a prova ali, passar já de uma vez e direto para a prova objetiva. Pessoal, a prova objetiva da FGV, de fato, demanda mais tempo. Por exemplo, a prova de língua portuguesa é terrível, é terrível. Eu até recomendo ao aluno fazer a prova de trás para frente para que ele pegue as questões mais fáceis, mais objetivos serão de redação oficial, não é? Pega as questões de literatura que tendem a ser questões fáceis também, não serão questões difíceis, porque a identidade é um assunto relativamente fácil, a gente só fica repetindo aquele assunto. E depois chega até as questões de interpretação, que são as mais puxadas da FGV. E uma outra questão de gramática que ela deve apresentar ali na prova. Mas a prova discursiva da FGV, quando você olha, apesar de repente você ter uma narrativa grande, uma narrativa extensa, quando você olha para a formulação da resposta, a resposta é muito rápida. Os padrões, olha, o padrão de resposta da FGV, gente, vou até mostrar um aqui que eu deixei aqui, ó. É muito pequenininho, tá? Para questões de 20 linhas, assim. Isso aqui, por exemplo, foi uma questão de 15 linhas. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, nem 8, 7. Isso aqui talvez não assim, na realização não chegasse a 10 linhas, tá? Manuscritas, tá certo? Então, só para vocês terem noção do quanto essa banca é bem objetiva. E aí você respondeu o que a banca quer,
né? Já respondeu, não tem mínimo de linhas, tá feita a questão, tá? Não precisa ficar sofrendo, achando que tem que escrever muito, não. Discursiva da FGV é uma questão tranquila, tá? Bem tranquila. O que tem de ruim? Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Exige um pouco de atenção. Bom, você lendo o edital, notou na parte de avaliação que a banca falou assim, ó, na avaliação da prova discursiva serão considerados os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado, né, a fluência, a coerência da exposição. A nota será prejudicada se houver ali uma abordagem que seja pela metade, né, vamos dizer assim, tangencial, ou seja, não pega o tema de fato. Se você estiver copiando partes do texto, aqui, isso aqui é besteira, tá? Isso aqui seria coisa de redação que a banca deixou aqui e esqueceu. Porque se for estudo de caso, você tem que trazer sim, tá? Tem que trazer o caso para a própria questão. E aí, num dado momento, a banca deixa esta anotação sobre a questão 1 e não fala nada sobre a questão 2. Eu vou explicar o que é isso. Ela diz que, na questão 1, será avaliada adicionalmente quanto ao domínio da modalidade escrita, né, considerando os aspectos de natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe, adequação vocabular, será descontado 0,1 ponto por erro, até o limite de 4 pontos, ou seja, 40 erros. Claro que ninguém vai chegar a 40 erros, não acabou, né? É uma prova pequena, não tem jeito. Eu vou mostrar o que é isso. É o seguinte, toda vez que a FGV tem duas questões, tem questão 1 barra questão 2, não é toda vez não. Existem concursos em que este aspecto aqui entra na análise, abordagem geral, capacidade de exposição, utilização correta da língua portuguesa, em que ela geralmente reserva ali uma pontuaçãozinha menor, tá? Para poder avaliar este elemento. Então, no nosso caso, ela deve reservar 4 pontos, tá certo? Tanto que ela deixou aqui 4 pontos. Existem concursos que ela faz avaliação nas duas questões. Porém, existem concursos, como já aconteceu, salvo engano, no TCE da Amazônia ou TCE do Piauí, né, em que ela fez avaliação de gramática apenas numa questão, na outra não, tá? Então, às vezes o pessoal chia porque ela não traz no edital, aí quando ela se lembra, ela avisa no edital, olha, eu vou, para uma das questões, vou avaliar a gramática, é isso que acontece, tá? É o que ela faz aqui. Ela analisa a capacidade de exposição, ou seja, a sua forma de expressar, a forma como você escreve e a utilização correta da língua portuguesa. E isso tem um porquê de ser, tá, gente? Vejam só. Quando vocês forem fazer a discursiva, entra em curso a natureza dissertativa da discursiva. O que é a natureza dissertativa? É a capacidade de explicação. Dissertação não é só sobre assuntos atuais ou contemporâneos, não é isso. Dissertação é capacidade de explicação, de clareza. Então, esta banca é uma banca que analisa se o aluno consegue transformar aquilo que está lá na lei em um texto dissertativo, ou seja, um texto claro. A lei, muitas vezes, ela traz um artigo em que ela vai desdobrando esse artigo em incisos, né? Por exemplo, ela traz algum requisito normativo, por exemplo, ou dentro de alguma norma. E aquilo é desdobrado em vários requisitos, vários incisos, por exemplo, ou em vários parágrafos. O que acontece? Tem aluno que escreve como está na lei. Então ele quase faz uma minuta legislativa, tá? Sem, né, naturalmente sem usar técnica. Mas a banca não quer isso. Então o aluno ele tem que ter capacidade, não é, de fazer com que o texto se torne um texto fluido, não é? Um texto coerente com a proposta, que é explicar, e esse é o ponto central, tá? Bom, como eu disse para vocês, né? O que essa banca tem de chatinho? Olha só. Primeiro, a única questão que você tem que se lembrar é o processo avaliativo. Ela costuma dividir a avaliação em camadas. Isso aqui, gente, é uma grade que eu peguei emprestado do TJDFT, porque foi a última, que, salvo engano, a FGV corrigiu, tá? E ela vai dividindo em camadas. Então, você dá um tanto de resposta, ela coloca aqui uma pontuação. Por exemplo, 5 pontos, até aqui valiam 3 pontos. Depois, a segunda metade, valiam 2 pontos. Então, ela vai sempre recortando tudo em camadas. E o aluno ele tem que treinar essas camadas. Por quê? Porque senão, realmente, ele fica devendo, tá? Mesmo sendo uma prova fácil. Aí que tá.
Mesmo sendo uma prova fácil, por que a banca dá provas fáceis? Porque simplesmente ela sabe, né, ela vai empregar os critérios de correção dela, vai aprovar uns e vai reprovar outros. Como eu disse para vocês, né? Essa banca, ela tem um gosto muito grande por aquilo que é de origem. Por exemplo, eu vou falar aqui questões do direito, mas eu falo de um modo geral para outras áreas também. Por exemplo, isso aqui foi um texto que caiu para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que tratava da questão da mulher presa em flagrante delito, se ela poderia ser mantida na mesma cela que presos do sexo masculino. Ora, gente, mesmo não estudando o direito penal, vamos dizer assim, todo mundo já sabe que isso aqui não pode. Tendo um mínimo de senso, você já saca, isso não pode. Porém, na época que os meninos da Polícia Civil do Rio Grande do Norte fizeram essa questão em 2021, muitos deles responderam essa questão com base na Lei de Execução Penal, tá? E a resposta vinha sempre com base na Constituição Federal. Então, eu tô mostrando isso aqui em Rio Grande do Norte. Vou mostrar outra para vocês, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui mais uma. Por exemplo, isso aqui é uma questão de orçamento, cujo padrão de resposta começa com a própria Constituição Federal, tá? Veja que tem as leis orçamentárias, mas a banca sempre gosta que o aluno coloque o pé na Constituição. Aqui outra questão, o TCE do Amazonas, tratando de improbidade administrativa, é isso mesmo, né? E ao mesmo tempo de controle interno. Então você vai ver a banca calçando o pé lá na Constituição, várias vezes, tá? Então a gente vem aqui fazer adaptação dos textos, aqueles que não saíram muito bem. Aqui você tem encaminhamento de projeto de lei orçamentária. De novo, a banca vai à Constituição. Mas eu quero mostrar outra situação só para vocês terem noção do que acontece. E existem questões bem específicas aqui. Nós temos o caso na área tributária. Por exemplo, essa questão aqui que é o PPM do Rio, 2021, alguns alunos, caiu o PM do Rio e alguns alunos torceram o nariz para essa questão. Falaram, nossa, que é uma questão nada a ver, professora. Eu falei, o que caiu? Ele caiu sobre matrícula em escola pública, sobre o direito de a criança estudar próximo à sua residência, essa coisa toda. Pô, mas a gente não estuda a infraconstitucional responsável, que é o caso da LDB, tá, gente? A Lei de Direitos e Bases da Educação. Aí, quando eu observei a questão, eu falei, gente, a banca vai trazer isso e aquilo que eu falei, com base na Constituição, e não foi outra coisa, tá? Então aqui a fundamentação era o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma banca muito principiológica, ela adora artigo 5º, adora princípios fundamentais, adora direitos sociais, entendeu? Ela não sai muito dessa órbita muito não, tá? Principalmente artigo 5º, então nem se fala. Então, por exemplo, aqui nós temos uma questão que tem, para carreiras policiais, então, bastante comum na FGV isso acontecer. A banca falando sobre a violação de direitos fundamentais. Ela vai lá nas questões, por exemplo, que envolvem busca e apreensão, adora. E ela vai trazer o que tem na jurisprudência, que tem de novo. Porém, ela não faz, como é que eu vou explicar para você? Você não tem que saber jurisprudência, você tem que interpretar à luz da Constituição mesmo. É como se você é quem fizesse o trabalho, tá certo? Das cortes superiores. Você é quem fizesse esse trabalho. Então veja aqui, tá vendo? Ó, vai se discutir o direito à inviolabilidade do domicílio, tá certo? Artigo 5º, né? E por aí vai. E a mesma coisa, essa questão que é o TJDFT, não é? Que eu vou comentar também no curso, a gente tem aqui a banca fazendo perguntas, por exemplo, olha, sobre existência ou não de nulidade de tramitação de processo administrativo pelo fato de vamos dizer assim, o recorrente não ter sido representado por advogado. Então isso aqui é uma questão que já está simulada. Tá? A banca pega uma súmula, mas ela quer saber a base constitucional disso. Tá certo? Ela não está tão interessada na súmula, ela quer saber a base constitucional. Tá? Então vocês podem ver que tudo vai lá na base da Constituição mesmo o tempo todo, tá bom? Então isso é para você saber que é um caminho bem mais simples. Gente, mas o que tem de ruim na FGV? As armadilhas. Por exemplo, vou citar uma armadilha aqui
Deixa eu ver, CGU tive muitos alunos aprovados, TJFT também, bastantes alunos aprovados no concurso. Na CGU, inclusive, na questão mais extensa, não essa questão dos 6 itens, nós acertamos acho que 3 itens daqueles 6 itens, que era o controle interno, alguma coisa ligada à lei de responsabilidade fiscal e tal, né? Porque os alunos comentam, então eu fico sabendo pelo comentário deles, depois vou lá e confiro, mas é isso mesmo. Pessoal, por exemplo, essa questão da CGU, e aí vem as maldades da FGV, tá? Essa questão da CGU, por exemplo, ela falava sobre um Ministério Alfa que pretendia publicar um edital, não é, para contratação e aquisição de bens. Olha onde é que estava a maldade, era aqui. Com cláusula prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, tá? E aí perguntava se essa previsão seria legal. Então, o que o aluno, lógico, o aluno tem que falar que não é legal, porque a lei de licitações não permite que você coloque qualquer óbice ali a concorrência, né? Você colocando ali uma taxa, certo? Para evitar que se perca o próprio processo vamos dizer assim, de execução, tá? Da proposta. E aí, o que acontece? Porém, havia uma ilegalidade que estava no fato de não se empregar a taxa de administração na aquisição de bens. Ela só pode ser empregada, né? Perdão. A regra, na verdade, ela só valeria, não é nem a regra, tá? Que não pode, mas ela só valeria se quando você fala de taxa em prestação de serviço, certo? Então a taxa é típica de prestação de serviço. Então você vê que é um cantinho e mostra outra situação, quer ver, ó? Isso às vezes costuma deixar até os próprios professores de área um pouco bolados, mas a banca faz isso direto, tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que eu possa mostrar mais. Deixa eu ver. São as maldades, tá? Aqui, ó. Aqui é a questão, por exemplo, para Cefaz do Espírito Santo, uma questão maldosa, em que a banca pergunta no item B. Ela fala, em razão da adesão livre e espontânea ao parcelamento da dívida, avalie os efeitos da confissão de dívida. Muitos alunos ficaram contando os efeitos da confissão de dívida, só que não havia mais dívida. Por quê? Porque, na verdade, o prazo decadencial, né, ou seja, o prazo já tinha decaído, o prazo de cobrança dessa dívida. Estava aqui no caso, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque ela lança perguntas que a resposta já não serve mais porque não se aplica àquela situação, tá bom? Então você tem que estar muito atento a essas questões de FGV, tá? Tirando isso, gente, em geral são questões mais fáceis. É uma banca que cobra realmente o enxergar mesmo a questão, observar o que está sendo pedido, para que você não caia em ciladas, certo? E ela sempre monta ali uma pegadinha ou outra e parte para cima mesmo, tá? Então esse é o nosso primeiro vídeo, tá certo? Façam as perguntas que vocês quiserem aqui, o que der para poder ir respondendo na medida do possível, eu venho e respondo, tá? E o pessoal que está no curso conosco, o curso começa do zerinho novamente, né? Com toda a teoria da FGV para vocês, tá? E quem quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição, com desconto, pode pagar em 12 vezes sem juros, então a gente está sendo bem bacana mesmo vai dar oportunidade de pessoas se resolverem, não é, de vez aí no concurso público. Perfeito?